Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala galera ligada aqui no canal do Barbudo Tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar aqui a respeito de Cuesta, do investidor. Vou te dar todos os detalhes a respeito do investidor. Vamos falar aqui também a respeito de Wesley Moraes do Aston Villa e vamos falar também a respeito do Elinho, venda confirmada aí para o Red Bull Bragantino. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sino. Vídeo novo todos os dias com as notícias atualizadas e resenhas aqui do São Paulo Futebol Clube. Então, se inscreve aí, ajuda a gente a crescer no YouTube, já deixa o like. Sempre lembrando para vocês que o link do meu site para você comprar sua camisa de time está aí na descrição, junto com todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok e também Instagram. Então me segue lá e vamos pro vídeo. Vamos começar falando aqui a respeito do Kaká. Kaká é zagueiro ex-Cruzeiro, que hoje está no Japão. E ele está sob o interesse do São Paulo. São Paulo quer a contratação do jogador. O jogador fez um excelente campeonato pelo Cruzeiro quando atuou por lá. É realmente um talento, é realmente um jogador de muito potencial que o São Paulo tenta a contratação. Não seria um jogador para chegar e ser titular, é um jogador para ter no elenco para você trabalhar para longo prazo, né? Mas ele já é um jogador preparado, não é, por exemplo, que nem o Facundo Milan, que o São Paulo contratou e tem que passar na base antes de vir pro profissional. Por esse motivo eu acho uma boa contratação. Mas até então não tem nada fechado, mas novidades eu trago aqui para vocês. São Paulo vendeu em definitivo o jogador Elinho para o Red Bull Bragantino. Como vocês já sabiam aí, o Elinho fez uma excelente temporada pelo Red Bull Bragantino. Realmente ele tem muito potencial que não seria desenvolvido aqui. O Red Bull Bragantino já tinha deixado muito claro que ia comprar o jogador. A venda foi de 24 milhões, tá? Uma parte do valor já foi pago e falta ainda aí algumas parcelas, uma parte do valor que vai ser pago pelo Red Bull Bragantino, que não é um time que tem dificuldades financeiras. Então o Elinho vendido oficialmente, mais uma grana aí que entra pro São Paulo. E agora, galera, um assunto um tanto quanto engraçado. O Wesley Moraes, jogador que hoje é do Aston Villa, pertence ao Aston Villa, teve um empréstimo aí ao clube do Bruges, né, que enfrentou recentemente aí o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. O jogador Wesley é um jogador de alta qualidade. Ele não à toa foi a contratação mais cara da história do Aston Villa, clube inglês aí que disputa a Premier League. Então ele foi a contratação mais cara da história dos caras, fez seus golzinhos por lá, mas nada que justificasse ele ser a compra mais cara da equipe. Ele teve muito problema com lesão principalmente, e por isso ele tinha sido emprestado para o Clube Bruges para ter uma vitrine lá, para talvez despertar interesse de outra equipe que quisesse comprar ele. Não deu muito certo, fez seus golzinhos por lá também, mas não deu muito certo. São Paulo se interessa na contratação do jogador. O que é engraçado nisso aqui é o seguinte: o São Paulo fez a proposta para o Aston Villa um tanto quanto engraçada, um tanto quanto revoltante como um torcedor do São Paulo. São Paulo pediu a contratação dele por empréstimo do Wesley Moraes e falou ali que o Aston Villa pagaria 100% dos salários do jogador. Só lembrando para você, o Wesley deve receber ou em libra ou em euro. De todas as formas, o salário dele, por menor que seja no Aston Villa, que não é para a maior contratação da história do clube, ele convertendo para real ganharia um absurdo e seria impossível do São Paulo pagar. Então, ou o Aston Villa topa isso ou não acontece negócio. O São Paulo poderia pagar pelo menos parte do salário. Poderia, só que se você for converter isso para libra ou para euro, não vai dar nada, cara. Então pro cara não compensa, pro Aston Villa não faz diferença pagar um pouco mais e já resolver esse negócio. Mas que é engraçado o São Paulo ir lá na Premier League, um jogador que o São Paulo não tem dinheiro para pagar, e pedir pro clube pagar o salário do cara para jogar no São Paulo, é realmente engraçado. O Palmeiras é outro clube que tá interessado na contratação do jogador, e eu já vi uma pá de besteiras lá no Twitter falando a respeito disso. Galera, vamos lá aos pontos. O Palmeiras tem um centroavante titularíssimo na posição? Não tem. Inclusive, tá se desfazendo agora do Luiz Adriano. Eles querem um cara para resolver a posição. O sonho dos caras era contratar o Pedro do Flamengo. Só que dificilmente o Flamengo vai fortalecer um time que é rival em todas as competições. Já que o Palmeiras não vai conseguir o Pedro, o Palmeiras tenta contratar um centroavante realmente, cara, que chegue para resolver a posição. Pode ser o Algo Alvarez, pode ser o Arezzo ou pode ser outro jogador. Mas esse jogador certamente não é o Wesley Moraes. Eu falo isso porque ele não é um jogador
firmado, eles querem um jogador que já foi firmado, já testado, já um jogador realmente que vai resolver esse problema. O Wesley tem esses problemas de lesão, que é o ponto negativo. Se o São Paulo não pode pagar o salário do Wesley, o Palmeiras também não pode. Sem brincadeira, um zagueiro da Premier League que ganha um salário ok ali, ganha em torno de uns 4 a 5 milhões de reais você convertendo. Então assim, se o Wesley vier jogar aqui, por salário, para pagar o salário do cara, o Palmeiras ia pagar 1,5 milhão, 2 milhões pelo menos. Pode ser até que pague, mas não me parece que se contratar o Wesley vai ser para resolver a posição. O que me parece é que o Palmeiras quer a contratação do Wesley, mas que vai trazer outro jogador e os dois vão disputar a posição. Se o Wesley der certo, é uma boa surpresa para eles, mas não é a aposta definitiva. E falando de elenco, muita gente me perguntou aí, mas ele vai entrar na posição de quem? Na posição do Caleri? Na posição do Luciano? Em que lugar que ele vai jogar? Galera, o Wesley Moraes é um jogador altamente goleador, mas ele não é lento, tá? Ele não é um caneludo, ele sabe muito bem jogar fora de área, ele sabe driblar, ele é um jogador rápido. Então eu falei lá e repito aqui, ele é um jogador que tranquilamente joga junto com o Caleri. Ele faz a posição de centroavante, mas o que eu quero reforçar aqui para vocês é a questão do ter elenco. De 2018 para cá a gente teve problema com isso em todos os anos. São Paulo principalmente não tem pontas, como afirmou ali o Rogério Ceni. São Paulo quer jogar, por exemplo, 4-3-3, às vezes o Rigoni, que é atacante, tem que jogar de ponta. Às vezes o Luciano teve que jogar de meia no São Paulo. E às vezes o Luciano teve que fazer de centroavante, o Rigoni teve que fazer de centroavante, o Marquinhos teve que fazer de segundo atacante. Então eu acho que para essa temporada de São Paulo, se você tá pensando em montar um elenco, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, é parar de improvisar jogador, cara. Contrata 2 jogadores para cada posição. Você precisa de um ponta direito, cara, tenha 2 ponta direita ali, super rápido, um disputa a posição com o outro. Mas quando precisar de substituto, você tem um reserva, você não precisa improvisar outro cara lá. Na ponta esquerda a mesma coisa, segundo atacante nós vamos ser Luciano e Rigoni, e ali como centroavante, nesse caso teríamos o Caleri junto com o Wesley. Vamos falar agora de Victor Cuesta. Muita gente está ansiosa para a contratação do zagueiro canhoto do Internacional, e eu sou uma dessas pessoas. Eu quero muito ver Cuesta e Arboleda na zaga, cara. Cuesta, ele tá em último ano de contrato. O contrato dele vai até junho de 2022. A torcida do Internacional odeia o jogador, não gosta mais do jogador. Foi do amor absoluto ao ódio completo nessa última temporada por Victor Cuesta. A gente já queria essa contratação aí já tem um tempo. O jogador é do interesse do São Paulo, que já entrou em contato com o Internacional, que deve negociar o jogador. Só lembrando para vocês, o Internacional nessa temporada quis o Pablo. O São Paulo tá tentando negociar o Pablo pelo Victor Cuesta ou pelo Patrick. O que acontece aqui basicamente é o seguinte: o Internacional tá relutando um pouco ali em querer negociar o Cuesta pelo Pablo. Por que isso é bom para os dois? O Internacional precisa de outro atacante, até para ter a facilidade de negociar o Yuri Alberto, e o São Paulo quer o Victor Cuesta. E aí, se você troca os dois, cara, o Pablo vai com um contrato lá e você só faz um contrato bom com o Pablo para ele ter muito tempo de contrato, e aí o Cuesta, que tá em fim de contrato por lá, vem para o São Paulo. O jogador é odiado lá e vem para cá, pode nos ajudar. O Pablo é odiado aqui, vai para lá e pode ser que ajude os caras. Então basicamente sai todo mundo ganhando. Então o Internacional só aceita isso. O São Paulo falou, foi bem claro com a diretoria do Internacional, falando que quer que isso seja resolvido logo, que eles querem anunciar logo o Cuesta, e que se isso não acontecer, o São Paulo vai partir para conversa direto com o jogador que quer vir para assinatura de pré-contrato, para ele ser jogador de graça do São Paulo em junho de 2022. E agora o assunto que vocês queriam muito que eu falasse, a respeito do investidor no São Paulo. Teremos isso confirmado, teremos, amigo, teremos investidor no São Paulo em 2022. Muita gente tá com medo, muita gente tá achando que tá se iludindo à toa, muita gente tá pensando por que alguém investiria dinheiro no São Paulo. E essa notícia que eu vim trazer aqui para vocês hoje. O São Paulo, como já falei para vocês, o Muricy e o Rogério Ceni basicamente entraram ali no consenso de que eles ficam no São Paulo se tiver um investidor, se chegar o investidor ali para colocar dinheiro para o São Paulo montar um time competitivo e brigar pelas coisas, de tirar o São Paulo desse buraco em que o time se encontra. Esse investidor, ele realmente vai vir, galera. O Júlio Casares aí já tinha, na verdade, essa proposta de investidor. Na verdade, o plano da diretoria era não aceitar nenhum investidor até que o São Paulo equalizasse as dívidas, né?
colocasse ele no 0 a 0, para então esse investidor colocar dinheiro e ter retorno por esse dinheiro que ele coloca. Nenhum clube faz isso que o Júlio Casares queria fazer. Realmente era um retrocesso fazer isso. Por quê? O investidor, ele tá ali para ajudar realmente o clube. E em contrapartida, ele vai ter o seu retorno em cima disso. Para um clube como o São Paulo, que está afundado financeiramente, não é opção. Não é opção ter um time lixo, ter um time barato, um time medíocre para não disputar nada por anos, para se reerguer financeiramente. Isso não existe, galera. A Série A de 2022 vai ser muito mais difícil do que a Série A de 2021. Então, se você tem um time pior do que você tem agora, se você não consegue fazer contratações e vai ter que usar qualquer jogador ali para usar no elenco, irmão, muito provavelmente você vai acabar com o seu ano. Então o São Paulo não teve escolha. Para manter o Muricy e o Rogério Ceni, teve que fazer isso. Eles toparam e eles sim vão fazer isso. O investidor já é conhecido pela diretoria. Quem será? Tem gente falando que a reunião vai ser essa semana e tem gente falando que a reunião vai ser em janeiro para lançar isso, para oficializar, para vir a público e falar disso. Galera, sinceramente isso não faz muita diferença para mim. Eu só vou aproveitar o Natal esse mês. Realmente, para mim, se o investidor for anunciado agora não faz diferença, se for em janeiro também não faz diferença. E aí o aporte, o valor financeiro, muita gente ficou com dúvida nisso aí, é de 100 milhões de reais por temporada. Para você ter ideia, para você não ficar tão assustado e achar que isso é um absurdo completo, que não vai acontecer, 100 milhões de reais é em torno de 17 a 19 milhões de dólares, cara. Não é algo surreal assim. Nossa moeda tá desvalorizada. Realmente, 100 milhões de reais é muita grana pra gente. Mas pro cara que é investidor, cara, é um investimento como qualquer outro. Ele não vai deixar de ser rico por causa disso. Então, como eu falei até lá no Instagram, agora o Rogério Ceni vai ter dinheiro de sobra para contratar jogador ruim, irmão. Só comemora, torcedor, que agora a gente vai ter dinheiro aí para montar um belo de um time para 2022, beleza? Coloca aí nos comentários quem era aquele jogador lá que você contrataria com certeza, que você traria para o São Paulo para 2022, se você acha imprescindível trazer com esse monte de dinheiro. Já deixa o seu like, seu comentário, comenta aí o que você achou das notícias desse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, beleza? Tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo.